Agora nós vamos continuar falando sobre o racha no partido, no PSDB. A gente conversa agora com o cientista político Eduardo Green. Eduardo, bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. É um prazer estar com você mais uma vez e os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigada, Eduardo. Bom, nós estamos vendo uma tentativa de viabilizar a candidatura de João Dória à presidência da República em 2022. E Dória apresentou a integrantes da cúpula do seu partido um plano para assumir o comando do PSDB nacional. O governador está sendo precipitado? Ele tem um respaldo suficiente para futuramente comandar a sigla ou foi até mesmo uma surpresa interna dentro do partido? Eu diria, Lívia, começando que o governador João Dória tem se caracterizado em momentos sempre muito decisivos por queimar a largada, popularmente falando, que já aconteceu no ano de 2017, quando ele tentou antecipar a decisão do PSDB sobre quem seria o candidato à presidência da República. Tão logo eleito prefeito de São Paulo e abandonando o seu padrinho político, o ex-governador Geraldo Alckmin. Então, o governador João Dória, ele tem, respondendo à sua pergunta, de um lado, uma aceitação popular, ele é mais conhecido, inclusive por sua trajetória na mídia, ele conseguiu se eleger prefeito de São Paulo, ele conseguiu se eleger governador do estado de São Paulo, ele conseguiu capitalizar uma imagem pública bastante conhecida ao longo de 2020 e no início de 2021 por conta da vacina contra a Covid-19, então ele tem uma imagem popular bastante reconhecida. No entanto, internamente dentro do PSDB, a sua liderança foi e segue sendo muito contestada. Ela não é uma liderança que seja adotada pelos parlamentares do partido como legítima, consensual e capaz de unificar o partido. Então, quando o governador João Dória, mais uma vez, busca impor uma visão que ele julga ser adequada a seu modo de ver para unificar o partido, o resultado que nós tivemos, considerando as manifestações de ambos os lados no dia de ontem, foi gerar o resultado oposto. Ou seja, nós tivemos manifestações que mostram, mais uma vez, um partido profundamente dividido, um partido com muita dificuldade de organizar-se em torno de uma liderança política com confiança, com legitimidade, com autoridade política que possa indicar que o partido gere condições de unificar-se, sobretudo tendo em vista o pleito eleitoral de 2022. Então, nesse sentido, a impressão que me dá é que o governador João Dória foi afoito, ele foi muito inábil na maneira de conduzir este processo, porque claramente o resultado que nós tivemos, considerando as manifestações não só do deputado federal Aécio Neves, mas também dos seus apoiadores, bem como também a sinalização dentro do partido de fazer com que a disputa presidencial não seja personalizada no governador João Dória, mas abra a possibilidade de outros postulantes, como é o caso particularmente do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mostra que o PSDB está bastante dividido, a liderança de João Dória é bastante contestada e as vitórias que João Dória teve no ano passado, quando conseguiu reeleger aqui em São Paulo o prefeito Bruno Covas, capitalizar o enfrentamento com o governo Bolsonaro no que diz respeito a uma imagem de defesa da ciência, de defesa da vida, em prol da vacina, e, portanto, se tornar bastante conhecido, podem, ao fim e ao cabo, não resultar em ativos políticos para aquele que é o seu principal objetivo, que é, desde já, se colocar como um candidato à sucessão de oposição ao presidente Bolsonaro. Por outro lado, acho que a gente tem que considerar também que esta posição adotada pelo governador João Dória tem um cálculo político arriscado, mas que talvez seja considerado na maneira como ele está projetando a sua candidatura para 2022. Traduzindo isso de maneira mais detalhada. O governador João Dória sabe que ele não é uma liderança consensual dentro do partido. E, portanto, ele busca testar a fidelidade do partido ao seu projeto. Vale lembrar que
em 2018, a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência pelo PSDB, com uma aliança grande de partidos, que também incluía o DEM do atual presidente, o ex-prefeito da Bahia, o Antônio Carlos, lá de Salvador. Por outro lado, não teve um apoio significativo do próprio partido à candidatura de Geraldo Alckmin. Mais recentemente, na eleição tanto da presidência da Câmara como do Senado, as bancadas racharam. Então, o Dória faz um cálculo que ele precisa ter certeza se o partido estará com ele na disputa para 2022. E ele antecipa essa disputa dentro do partido, supondo que, eventualmente, se o cenário for desfavorável às suas pretensões, que ele poderia, com isso, migrar de partido e para um outro partido. Esse é um cálculo muito arriscado, porque o tempo para consolidar a sua imagem pública num outro partido não é tão grande. O segundo aspecto aí importante desse cálculo também é, se Dória for vitorioso nessa disputa interna e, sobretudo, conseguir, a seu juízo, expurgar o deputado Aécio Neves e o grupo que o apoia do PSDB, e, portanto, se ele controlar o partido, ele terá condições de jogar com a verba do fundo partidário, do fundo eleitoral, com isso controlar os vários palanques estaduais de deputados, de governadores e senadores, que são importantes para conseguir dar capilaridade territorial para a sua candidatura. Mas, repito, mesmo considerando esses dois aspectos, o cálculo do governador é muito arriscado, porque a possibilidade que ele terá de, eventualmente, arrancar numa campanha presidencial com pouco apoio partidário, com pouca densidade de apoio político, não é desprezível. Então, nesse sentido, e finalizando aqui essa primeira pergunta, eu repito que me parece, mais uma vez, que, a exemplo do que aconteceu na primeira largada, quando Dória deixou de lado o seu padrinho político, ele queima o início da largada dessa corrida presidencial, de maneira que pode gerar mais aspectos negativos do que elementos que sejam favoráveis à construção da sua candidatura, que é o seu objetivo político para o próximo ano, rumo à presidência da República. Eduardo, além de todos esses fatores que o senhor colocou muito bem aqui para a gente, no caminho de Dória ao deputado Aécio Neves, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Dória atribui a Aécio o movimento que teria levado parte da bancada do PSDB a votar em Arthur Lira para a presidência da Câmara. E ontem o governador pregou que a sigla deve estar unida para fazer a oposição a Jair Bolsonaro em 2022. Aécio Neves é, de fato, um obstáculo interno para João Dória? Isso expõe uma divisão dentro do partido? O que esse movimento nos diz? Sim, Aécio Neves é um obstáculo para as pretensões de João Dória. Vale lembrar que, em 2019, o governador João Dória liderou um processo que tinha por finalidade expulsar o partido, Aécio Neves do partido. Ele foi derrotado na Executiva Nacional. E agora, aproveitando o que Dória conclui que tem uma marca do deputado Aécio Neves, no sentido de rachar a bancada do PSDB no apoio que, supostamente, ao que parece, pelo menos metade da bancada dos deputados federais tucanos apoiaram não Baleia Rossi, mas sim o candidato Arthur Lira, apoiado pelo presidente Bolsonaro. E por que Aécio fez esse movimento? Porque ele sabia que, se Baleia Rossi fosse vitorioso, isso significaria reforçar um bloco partidário formado pelo PSDB, MDB e DEM em torno da candidatura presidencial de João Dória. Todo o objetivo político de Aécio Neves é minar a possibilidade que Dória, de fato, se consolide como uma liderança dentro do partido, uma liderança que congregue outros partidos ao redor dele e, portanto, o esforço foi de enfraquecer essa possibilidade. Ao que parece, nessa disputa política, Aécio Neves foi vitorioso, tanto é que o governador João Dória acusou o golpe. E, ao acusar o golpe, novamente coloca em discussão o mesmo tema de 2 anos atrás. De maneira similar ao movimento feito
pelo ex-prefeito de Salvador e atual presidente do DEM nacional, o Magalhães, em relação a Rodrigo Maia. De tal sorte, então, que, nesse contexto, fugindo um pouco da sua pergunta, mas, de todo modo, dentro desse cenário, nessa disputa interna do PSDB, da qual há esses dois campos em disputa, representados por Aécio Neves e pelo governador João Dória. Dentro do DEM, os dois campos em disputa, representado pelo ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e o ex-prefeito de Salvador, Magalhães, mostra que o grande vitorioso até o momento tem sido o presidente Bolsonaro, porque ele conseguiu desarticular aquela que era uma frente possível de construção de uma candidatura que buscaria congregar esses três partidos. Então, voltando à tua pergunta, sim, Aécio Neves hoje é uma etapa necessária, vamos dizer assim, no projeto político do governador João Dória. Por que razão? Se em outros momentos, onde o PSDB tinha candidaturas com mais apoio interno, ainda assim o partido andou rachado nas eleições presidenciais, mais uma vez lembrando o caso do governador Alckmin em 2018, que dirá uma candidatura do governador João Dória em 2022 com esse grau de disputa interna dentro do partido. A possibilidade de uma candidatura fracassada, de uma candidatura que não consiga lograr êxito e ganhar as eleições, passam a ficar, portanto, cada vez maiores. E ao sentir esse risco político é que, me parece que, voltando ao comentário anterior, o governador João Dória faz esse cálculo político. Ele aposta as fichas para saber se ele conseguirá controlar o partido ou se ele vai, eventualmente, ter que considerar a possibilidade de sair do partido, se ele quiser manter o seu projeto de disputar as eleições, porque em pleitos passados o PSDB já demonstrou, se ele arranca desunido na campanha presidencial, a possibilidade de desagregação ao longo da campanha cresce e, portanto, a possibilidade de derrota também cresce. Então, me parece que é nesse contexto que a disputa que Aécio Neves e Dória têm feito representa, sim, para ambos, um cálculo daquelas que são possibilidades e riscos inerentes aos projetos antagônicos em disputa hoje dentro do partido. Eduardo, e já que nós falamos aqui da Câmara, não podemos deixar de citar Rodrigo Maia. Há chances do ex-presidente da Câmara aceitar o convite para se filiar ao PSDB? Qual que é a sua avaliação? A minha avaliação é que o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele saiu da presidência da Câmara dos Deputados com um cacife político bastante alto. Ele hoje é um quadro nacionalmente reconhecido, com muita interlocução em vários setores do meio empresarial, do meio financeiro. Ele é considerado um político já bastante experiente e bastante moderado e que se mostrou, dentro das limitações daquilo que foi a sua presidência na Câmara, com condições de ser uma referência, se não exatamente de uma oposição dura ao governo Bolsonaro e ao que ele representa em termos de projeto político, pelo menos não foi cooptado pelo governo Bolsonaro, como foi parte do seu partido, como foi parte do PSDB. Então, nesse sentido, eu quero crer que, de fato, vai ficar muito difícil para o deputado Rodrigo Maia manter-se dentro do DEM, dada essa trajetória que ele teve até agora em relação ao governo Bolsonaro. Dito isso, para nós concluirmos que ele caminhará para entrar no PSDB, acho que muito disso dependerá exatamente dessa disputa que hoje o partido está enfrentando. Porque ele sair do DEM, que é um partido rachado, por conta do que houve nas eleições na Câmara dos Deputados, sobretudo, para entrar num outro partido que vem enfrentando também disputas internas muito sérias, eu diria, num português mais popular, que é quase trocar 6 por meia dúzia. Ele pode não adquirir protagonismo político e musculatura do ponto de vista de manter aquela que foi uma conquista sua como um quadro político hoje reconhecido nacionalmente. Então, se de um lado eu acho que é difícil ele se manter no DEM, eu não diria que é tão pacífico que ele venha necessariamente a entrar no PSDB.
Há outros partidos para o qual talvez o deputado Rodrigo Maia possa optar. Então, acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver como que essa crise do PSDB pode, inclusive, repercutir não só na entrada de Rodrigo Maia, mas com ele viriam também outros quadros do DEM, sobretudo, nesse caso, o mais importante, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, o que, na equação política montada pelo governador João Dória, também viria a calhar. Em que sentido? Porque Dória teria muita dificuldade de largar o governo do Estado ano que vem para o vice-governador hoje do DEM, considerando que o PSDB governa o Estado de São Paulo há pelo menos 26 anos. E, portanto, não seria uma troca fácil. Se se o atual governador, vice-governador, se filia ao PSDB, isso facilitaria no cálculo político do governador João Dória, considerando as variáveis que eu mencionei anteriormente, melhores condições para ele transitar a sua candidatura presidencial, deixando o governo do Estado, então, para um vice-governador do seu partido, não mais para o DEM. Mas acho que no caso de Rodrigo Maia, vamos ter que esperar baixar um pouco a fervura do PSDB para que nós possamos afirmar ou ter um pouco mais de convicção que o seu caminho político venha a ser o PSDB, embora eu repita, me parece que a sua decisão de não ficar no DEM já esteja consolidada. Eduardo, agora olhando mais uma articulação aí para 2022, alguns deputados do PSDB ligados a Aécio pretendem ir ao Rio Grande do Sul pedir ao governador Eduardo Leite que coloque à mesa sua candidatura ao Palácio do Planalto. O nome de Eduardo Leite é uma candidatura forte da sigla que pode atrapalhar os planos de João Dória em 2022? O PSDB... Ele vem passando ao longo dos anos por algumas mudanças geracionais e programáticas. Os chamados cabeças brancas do partido, que incluem Fernando Henrique Cardoso, incluem o anterior ministro das Relações Exteriores do governo do presidente Temer, incluem parlamentares como o José Aníbal, incluem José Serra, enfrentam, ao longo do tempo, uma certa mudança no comando partidário. Por exemplo, hoje o presidente do PSDB é um jovem ex-deputado, Bruno Araújo, de Pernambuco, aliado ao governador João Dória, e, portanto, esses chamados cabeças pretas são distintos daqueles que foram os fundadores do partido lá no final dos anos 80. Por outro lado, o partido também ele enfrenta uma mudança na sua forma de compreensão das suas bandeiras. O partido nasceu com uma proposta alinhado aos preceitos da social-democracia europeia, ou seja, buscando aproximar a defesa da livre iniciativa, a defesa do mercado, a defesa das liberdades civis, também com programas de justiça social. Quando nós passamos a ter essas duas mudanças, geracional e programática, aquela que sempre foi uma dificuldade muito grande do partido de ter posições claras do ponto de vista da opinião pública, ela se intensifica. Então, por exemplo, quando nós vemos o governador João Dória defendendo a privatização, quando nós vemos o governador João Dória, em 2018, aliado a Bolsonaro, defendendo a pauta da segurança pública e defendendo uma ação mais dura da polícia militar contra a criminalidade, esse tipo de discurso dificilmente teria espaço no PSDB alguns anos atrás. Então, até que o seu contraponto hoje, aqui no estado de São Paulo, é o neto de um dos fundadores do partido, o ex-governador Mário Covas, que é o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Por que fazer essa introdução antes de chegar na sua resposta? Porque Eduardo Leite hoje representa não apenas essa mudança geracional do partido, ele é um governador jovem, ele tem menos de 40 anos, como também ele parece representar uma visão do PSDB que não necessariamente comunga dos mesmos princípios que tem o atual governador João Dória. Por outro lado, o governador Eduardo Leite, é bom lembrar, ele também tem o apoio explícito com uma possível
candidatura dentro do partido, se houver prévias, apoiado pelo presidente de honra do partido, que é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, nesse sentido, é possível, sim, que a depender das disputas internas do PSDB, uma saída, por exemplo, possa ser, não sendo o caminho do grupo do deputado Aécio Neves, nem o do grupo do governador João Dória, aqueles que vão conseguir impor-se sobre o partido, talvez uma solução acordada possa ser, entre aspas, uma terceira via, para a qual possa surgir a candidatura do governador Eduardo Leite, considerado um político promissor, bastante habilidoso, apesar da sua pouca idade, bastante experiente, pelo que tem demonstrado até agora, e pode ser que esse seja, sim, um caminho que o partido venha adotar em 2022, considerando que qualquer candidatura do PSDB, se ela vier a ser conduzida de maneira isolada, sem alianças, dificilmente terá êxito, e, portanto, é preciso também verificar com os outros parceiros e partidos que deverão compor essa aliança qual é a possibilidade de uma candidatura como a do governador do Rio Grande do Sul possa transitar no sentido dela ser viabilizada politicamente e, posteriormente, claro, eleitoralmente. Nós conversamos com o cientista político pela FGV, Eduardo Green. Eduardo, obrigado aqui pela conversa, por todos os esclarecimentos e explicações que você trouxe aqui para a gente. Muito obrigado, Lívia. É sempre um prazer estar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.